A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, está escrito: porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Para que você tenha uma comunhão, para que você tenha uma verdadeira amizade com Deus, é necessário que você conheça primeiro o seu Deus, que você entenda quem é Ele. O Deus na qual foi capaz de entregar a sua vida em favor de você. Foi capaz de renunciar à sua divindade, assumir a forma de servo, ou seja, assumir a forma de homem e se entregar na cruz do Calvário, a fim de que você possa, por meio dele, por ele, para ele, obter a chance de alcançar a vida eterna, de ter uma morada ao lado dele. Então, quando você se torna um cristão, você está declarando quem é esse Deus. Você já não vive mais de título, porque Deus é um título dado a um ser. Mas você agora dá nome a esse ser. Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus. Ele é capaz de nos salvar, é capaz de nos lavar, de nos remir de todo pecado, de tudo aquilo que possa fazer com que haja condenação para nós. Somente Cristo Jesus é que tem esse poder. E somente Cristo Jesus é que se tornou o intermediador entre a gente viver nesse mundo e perecer nesse mundo e alcançar a vida eterna. Então, se você é um cristão, se você crê em Cristo Jesus, todavia você quer dividir o amor, a dedicação, a devoção que você tem a Cristo Jesus com qualquer outra entidade religiosa, saiba que o Senhor não aceita. O Senhor Jesus Cristo, ele não quer, ele não permite, ele não aceita que a sua glória seja dividida com outro homem. Nesse ponto ele é individualista, ele não quer de maneira alguma que o meu amor, que a minha dedicação, que a minha devoção a ele venha a ser dividido com outra entidade, com outra pessoa, com outro ser, com algum outro, abre aspas, Deus. Não, tem que ser exclusivamente para ele. Ou eu creio que Jesus é Deus absoluto e tenho como meu Senhor e Salvador, eu posso seguir a minha vida da maneira que bem entender e chegar lá no fim, comparecer perante Ele para receber dele mesmo que está reservado para mim. Ou eu abro mão de tudo, abro mão da materialidade desse mundo, abro mão das filosofias desse mundo, abro mão da religião e passo a obedecer a sua palavra, obedecer o seu evangelho, obedecer o seu estatuto, o seu mandamento. Fazendo disto a minha lei, fazendo disso a minha maneira de viver. De modo que nada
mais tem valor, nada mais tem alguma significância para mim que não seja a gloriosa presença de Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, está escrito: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Deus é único, Senhor. Você que se diz cristão e é preso na religiosidade, ouve o que o Senhor está falando com você. Ele é único, Deus. Somente a Ele deve ser a nossa devoção, somente a Ele deve ser o nosso amor, somente a Ele deve ser a nossa obediência. Não é a Pedro, não é a João, não é a Maria, não é nenhuma outra pessoa que devemos devoção, mas unicamente a Cristo. Pois somente a fé genuína e verdadeira em Cristo Jesus é que somos capazes de obter, que somos capazes de ter, de alcançar a salvação. Então não pense, não imagine, não se deixe levar pelas filosofias vãs desse mundo, mas antes atentai para aquilo que o Senhor Jesus Cristo está te falando. Pelo manifesto do Deus único, do Deus verdadeiro, do Deus poderoso, absoluto na sua vida. Crê somente nele, crê somente no seu poder, crê somente na sua glória, crê somente em Cristo Jesus, para que você possa obter, para que você possa ter a salvação, para que você possa ter uma vida real, verdadeira, genuína, com aquele que por ti entregou a sua vida, para que através disso você pudesse ser salvo, para que através disso você pudesse obter a vida, porque não tem como a gente ter vida longe de Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 20, está escrito: ora, um mediador não é um mediador de apenas um, mas Deus é um só. Jesus Cristo representa a si mesmo. Ele se tornou mediador dos homens perante Ele mesmo, para que através do seu sacrifício, para que através do seu sangue, para que através da sua morte, para que através da sua ressurreição, toda a humanidade pudesse obter, toda a humanidade pudesse ter a chance de ter a vida eterna, de morar com Ele, de estar com Ele, de conviver com Ele. Então somente em Cristo Jesus é que nós alcançamos, é que nós temos a chance, é que nós somos justificados, quer seja para a vida eterna, quer seja para a morte. A escolha vai depender de nós, de como nós levamos a nossa vida, de como nós dedicamos a nossa vida, da maneira com que nós levamos a nossa vida. Porque o modo com que levamos a nossa vida é que vai definir, de fato,
quem nós somos, o que nós tornaremos no futuro. Que cada um possa escolher hoje viver, cada um possa escolher hoje estar com Cristo, obedecer os mandamentos pré-determinados por Cristo, para que assim tenha a chance, tenha a oportunidade de alcançar a vida eterna. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, está escrito: E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra se fez carne, ou seja, o próprio Senhor, o Deus absoluto, Jesus Cristo, se fez homem e Ele habitou entre nós, para que através do seu martírio, para que através do seu sofrimento, para que através das suas dores, das suas lutas, de todo o sofrimento que Ele pudesse passar como homem, a gente pudesse ter a vida eterna. E hoje toda a humanidade contempla-o como o unigênito de Deus Pai. Pena que a humanidade não entendeu que o Senhor Jesus Cristo não é somente um homem, não é somente um enviado. Pena que a humanidade não entendeu que o Senhor Jesus Cristo, Ele não é somente Filho de Deus Pai, mas que Ele próprio é o Deus Pai, Criador, Formador de toda a humanidade. Pena que nós ainda não entendemos isso, pena que a humanidade não aprendeu isso, pena que a religião ainda não entendeu isso. Que o Senhor Jesus Cristo, Ele é absoluto, Ele é único, Ele é soberano, e que não existe precedente, não existe comparações, não existe nada na qual se compare com Ele, a não ser a sua própria glória, a não ser o seu próprio poder. E que tudo que Ele fez, que tudo que Ele passou, que tudo que Ele conviveu, foi para que nós pudéssemos ter a chance, foi para que nós pudéssemos ter a oportunidade de hoje estarmos aqui, de hoje poder contemplar a sua glória, de hoje poder contemplar o seu infinito amor. Pena que a gente, como ser humano, tem essa grande dificuldade de entender que o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele é o Deus Pai, o Criador de todo o universo. Porque quando a gente consegue entender que Jesus Cristo é o Deus absoluto, não tememos nada, não focamos em nada, somente pensamos em adorá-lo, estar em tua presença. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 7, está escrito: Mas se fez sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. Por que fazendo semelhante aos homens? Porque na sua natureza não havia pecado. Ao contrário da nossa natureza, que é pecaminosa, a natureza do Senhor Jesus Cristo é divina. E nele não há pecado.
Então ele assumiu uma posição, uma forma semelhante à nossa, porque o pecado nele não pode existir, porque o pecado nele não pode ter. Mas mesmo assim ele assumiu uma forma parecida com a nossa, para que através do seu martírio, para que através da sua morte, através do derramamento do seu sangue, através da sua ressurreição, fôssemos capazes de achegarmos a Ele, de nos tornarmos semelhante a Ele, de sermos parecidos com Ele. Então, se é para sermos parecidos com Cristo Jesus, a pergunta é que fica: por que então estamos nos tornando cada vez mais materialistas? Se o Senhor assumiu uma forma parecida com a nossa, para que através da sua aceitação nós nos tornássemos parecidos com Ele, porque cada vez mais a gente olha para nós mesmos, nós pensa cada vez mais no nosso desejo, nas nossas vontades, nos nossos princípios, e esquecemos do próprio Senhor Jesus Cristo. Por que então que nos tornamos religiosos ao invés de nos tornarmos pacificadores? Por que fazemos campanhas, correntes, novenas para adquirir as coisas, para obter as coisas, seja elas físicas ou espirituais, materiais, quando o nosso objetivo deveria ser somente agradecer ao Senhor Jesus Cristo como Deus absoluto por aquilo que Ele, na forma semelhante à nossa, fez por nós, para que nós pudéssemos ter a chance, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de estar próximo dele. É preciso parar e analisar todas essas circunstâncias, todos esses momentos. É preciso refletirmos para que nós não venhamos a nos perder, para que nós não venhamos a desviar, quer seja para a direita, quer seja para a esquerda, mas que a gente possa manter o foco, o objetivo de sermos, de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo nas nossas atitudes, na nossa forma de ser, na nossa forma de pensar, na forma com que a gente olha o nosso próximo, na forma que a gente olha o nosso semelhante, e assim demonstrar para com os outros o mesmo amor que o Senhor Jesus Cristo demonstra por nós. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 3, está escrito: porque a circuncisão somos nós, que adoramos a Deus em espírito, e nos regozijamos em Cristo Jesus, que temos a confiança na carne. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. É em nós, é através de nós, é por nós que o Senhor Jesus Cristo hoje demonstra o seu amor para com a humanidade. Então toda a nossa atitude, toda a nossa postura, ela está sendo assistida pela humanidade, a fim de que eles possam ver, eles possam enxergar a presença de Cristo Jesus nas nossas vidas. Então pense bem, você que se diz cristão, você que é um religioso católico, você que é um religioso evangélico,
Analise a sua vida. Será que as pessoas conseguem enxergar a presença de Cristo Jesus através da sua vida? Será que as pessoas possam falar assim, olha, eu não conheci Jesus pessoalmente, mas através da vida de fulano, através da vida de ciclano, de beltrano, eu pude conhecer o Senhor Jesus Cristo. É para isso que devemos trabalhar, é para isso que devemos orar, é para isso que a gente deve pregar a palavra, a gente deve dedicar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Para que a gente se torne a personalização de Cristo Jesus na vida de alguém. Para que através dos nossos atos, através das nossas atitudes, do nosso posicionamento, as pessoas possam ver, as pessoas possam enxergar, as pessoas possam contemplar a presença do Senhor Jesus Cristo. Através de nós, que elas possam vir a aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Porque se não adianta eu ser um cristão, não adianta eu ser um religioso cristão, se eu não sirvo de exemplo para ninguém, se as pessoas não é capaz de olhar para mim e ver a presença, se as pessoas olharem para mim e não enxergar a Cristo, não tem valor, não tem sentido. Valor, sentido, significado teria se as pessoas pudessem olhar para mim, pudessem enxergar a grandeza do amor de Cristo e assim voltar-se para o Senhor, e assim voltar para a presença do Senhor, se arrependendo dos seus maus caminhos e aceitando-o como seu único suficiente Salvador. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 2, está escrito: nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. O que podemos dizer? As pessoas que não confessam que Jesus Cristo veio em carne, as pessoas que não acreditam que Deus é capaz de se tornar um ser humano assim como nós, ela não pertence, ela não está ligada, ela não pode ser vinculada ao próprio Senhor Jesus Cristo. Mas se o Senhor Jesus Cristo, de fato, Ele é o Deus absoluto, o Criador de todo o universo, que nos formou, que nos gerou, e hoje nós nos dizemos representantes dele, hoje nós nos dizemos ser seus seguidores, através da aceitação dele como nosso único suficiente Salvador. Então por que esses templos religiosos que existem em homenagem ao Senhor Jesus Cristo fica abarrotado de pessoas materialista, fica abarrotada de pessoas que estão pensando em si mesmas, estão pensando em satisfazer o seu ego, em satisfazer a sua vontade, em satisfazer os seus desejos. Como pode uma pessoa confessar que o próprio Deus veio em carne, na forma de homem, por causa dela, em favor dela, e ela ficar ainda buscando as coisas deste mundo?
É algo surreal. É como a pessoa se contemplar com uma só bala, tendo o baleiro cheio de bala. Não tem como, não existe como eu crer em Cristo Jesus como Deus absoluto e aceitando Ele como meu Senhor e Salvador, ficar presa, acorrentado às coisas tão pequenas deste mundo, as coisas passageiras, as coisas que a gente hoje tem, que hoje a gente obtém, mas que amanhã já não mais existe. É muito estranho, e não é nem um pouco convencional a gente crer, a gente imaginar algo tão surreal como ficar buscando a matéria, se você tem o Criador, ficar buscando um objeto quando você tem ao seu lado, à sua frente, quem criou aquele objeto. É como ouvir uma música e achar ela bonita, mas não saber reconhecer o autor daquela música que está na nossa frente. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 20, está escrito: e sabendo que o Filho de Deus veio e nos deu um entendimento que podemos conhecer aquele que é verdadeiro, e nós estamos naquele que é verdadeiro, ou seja, em seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus, é a vida eterna. Como pode ser que uma pessoa que se diz cristã nunca leu a Bíblia e entendeu o que esse versículo diz? Diz que Jesus é o Filho e esse é o verdadeiro Deus, Ele é a vida eterna. É preciso a gente entender, é preciso a gente compreender o que de fato a gente quer, o que de fato a gente precisa, o que de fato a gente estamos querendo, o que a gente está buscando. Porque é uma coisa surreal você crer em Cristo Jesus, mas não acreditar que Ele é o próprio Deus. É surreal você frequentar templo religioso erguido em homenagem a Cristo Jesus e ali ficar buscando o materialismo desse mundo em favor de vós, em favor da vossa própria causa, e não entender, não compreender a grandeza que Jesus Cristo é, a representatividade de Jesus Cristo para a humanidade. Se aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único suficiente Salvador, é necessário que nós praticamos a leitura da sua palavra, que nós praticamos o estudo sistemático, oramos, buscamos compreender, entender, saber quem que é o Senhor Jesus Cristo, a fim de que a gente não possa
olhar, a fim de que a gente não possa viver, a fim de que a gente não possa contemplar as coisas deste mundo, mas antes possa estar centrado em nos encontrar com Ele como Deus Todo-Poderoso na sua glória, porque foi essa a promessa de Cristo. Eu vou para lhe preparar uma morada. E se Ele vai para nos preparar uma morada, não tem porquê, não existe porquê, não há porquê de nós ficarmos aqui pensando somente nas coisas deste mundo. Mas antes devemos focar em nos encontrar com Ele em breve, preparar a nossa vida, andar em comunhão com Ele, fiel à sua palavra, obediente aos seus mandamentos, fugindo da religião, fugindo do materialismo, fugindo das coisas deste mundo e focado somente em contar com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, com o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus absoluto, a saber, Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.